Olá, vamos trazer hoje uma questão que José Carlos de Luca traz no livro Médico Jesus, da editora Interlitera. Chama-se Autoconhecimento e inicia com uma pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O Livro dos Espíritos, questão 919, Allan Kardec. Faça silêncio interior. Aproveite a enfermidade para observar o que o seu inconsciente está expressando no corpo físico. Os sábios da antiguidade já diziam que não existem doenças, e sim doentes. Infelizmente, hoje a medicina se interessa mais pela doença do que pelo doente. A miúde, órgãos são mais importantes do que a alma. As doenças são tratadas como celebridades e os doentes ficam escondidos nos bastidores. E Sócrates, no Evangelho segundo o Espiritismo, em um dos seus fundamentos, ele coloca que se a doença resiste é porque tratam o corpo e não a alma. A enfermidade revela quem você é e o que está se passando no seu mundo interior. A matéria é espelho da alma. O nosso corpo de agora fomos nós quem o criamos através dos nossos pensamentos e hábitos. A doença revela o que está escondido nos escaninhos mais secretos da nossa mente. Tudo que estava oculto se tornou visível para o nosso conhecimento e aprendizado. Valorize essa experiência de autoconhecimento. Seja um atento observador de si mesmo. A doença não é uma inimiga a vencer. É uma professora com quem temos muito a aprender. Faça uma endoscopia espiritual. Converse com sua doença, pergunte o que ela veio lhe mostrar. Ninguém se cura verdadeiramente sem se olhar bem fundo com os olhos da alma. A enfermidade nos tira do lugar comum. Daí porque carecemos de recolhimento íntimo, de silêncio interior, para uma autoanálise serena a respeito do que temos feito da vida e aonde pretendemos chegar. Ao encontrar Jesus na estrada de Damasco, Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos, envolvido pela luz resplendorosa do Mestre, caiu em terra e perder a visão durante 3 dias. Está em Atos capítulo 9, versículo 1 a 18. A doença muitas vezes nos põe no chão. É um choque sem o qual não despertaríamos dos próprios pesadelos. A cegueira que tomou conta de Saulo era um convite para que ele olhasse para dentro de si e adquirisse maturidade psíquica, a fim de mudar o rumo de sua vida. E como mudou! Aproveitemos esse encontro com Jesus através da doença, nossa estrada de Damasco, e também perguntemos com Saulo: Senhor, que queres que eu faça? Ninguém se cura verdadeiramente sem se olhar bem fundo com os olhos da alma. E nós agora vamos trazer o pensamento de Bezerra de Menezes quando diz: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
Palavras trazidas por Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Está em Mateus, palavras ditas por Jesus. Capítulo 5, 21 e 22. E no livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, psicografado por Alda Maria, Bezerra de Menezes traz seu pensamento, dizendo que esta passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens 1 a 3. Jesus Cristo caminhou por entre multidões impregnadas de sentimentos e pensamentos avessos às orientações do Pai. Para aqueles homens rudes que traziam resoluções imediatistas para todas as questões pertinentes à sua conduta, era extremamente difícil, quase impossível, assimilar as palavras de Jesus, interiorizar a beleza dos seus ensinamentos, perceber a suavidade dos sentimentos presentes em cada um dos seus gestos, ouvir as explanações do Mestre e transferi-las para seu dia a dia era inimaginável para aqueles corações endurecidos, ainda feitos a olho por olho, dente por dente, trazido por Moisés. Jesus Cristo veio à Terra imbuído de nobilíssima missão de semear no coração de seus irmãos a promessa de um reino onde as blandícias do verdadeiro e puro amor seriam vivenciadas em plenitude. Mas caminhar entre o povo, revolvendo a terra árida de corações tão despreparados para o perdão das ofensas, para a humildade, para o desprendimento, só foi possível porque a postura do Mestre guardava total coerência com sua mensagem. Por onde Jesus passava, doce e suave em essência, despertava naqueles homens absorvidos pelas coisas do mundo o desejo de renovação, a disposição de viver no bem as tribulações da vida. Cumpridor fiel dos mandamentos recebidos por Moisés, Jesus Cristo dignificou com sua obediência as orientações vindas do céu, mas não cessou de falar do amor, ensinando que esse sentimento, vivido em sua integralidade, conduzirá os filhos de Deus ao reino de paz e concórdia, sublimes estados derivados do amor. Entretanto, falar de amor não era suficiente. Foi necessário que Jesus tocasse aqueles homens com suas vibrações curativas, destacando sempre que o indivíduo é responsável por seus atos e por eles responderá ante a própria consciência. Em sua passagem pelo planeta, o Mestre dignificou suas lições com seus exemplos, não deixando dúvida de que, a partir de então, o homem deveria realizar um programa intenso de transformação íntima, imprescindível para gozar das bem-aventuranças oferecidas pelo Pai, com absoluta bondade, sublime caridade, mas também justiça irretocável. E firme, imbuído das mais luminares energias, Jesus discorreu sobre a mansidão e a brandura, virtudes filhas da caridade, que devem ser parte integrante do homem que almeja alcançar, buscar o reino de Deus. O homem novo, pacífico em sua intimidade, pacificador na expressão de seus sentimentos, traz como dever cristão expandir os talentos que recebeu do alto,
aproveitando cada oportunidade de auxiliar seus irmãos a instalarem no coração as verdades que Jesus Cristo ofertou para dar direção ao processo de transformação pessoal. Caminhar pela existência adotando preceitos diferentes dos trazidos pelo Cristo é negar a si mesmo as alegrias e a felicidade tão fartamente mencionadas em seus discursos. O Filho de Deus alude à modificação íntima do ser como trabalho a ser realizado com esforço e empenho. Assim, sem perda de tempo, o homem deve se colocar ante as ofertas que promoverão sua elevação, compreendendo que se as conquistas no bem lhe demandarão muito trabalho, por ainda trazer em sua intimidade sentimentos pouco afinizados ao amor, sua dedicação lhe renderá os louros brilhantes da consciência tranquila perante a vida maior. E nós vamos nos reportar agora a Emmanuel, quando ele traz questões importantes, dizendo, no capítulo 33, examinai tudo, retende o bem. Paulo está em 1 Tessalonicenses 5, 21. E mais, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, João 3,16. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Está em Paulo, Tito, capítulo 2, item 1. E ele diz, Emmanuel, diz assim, não ouvides que de sentimento a sentimento chegamos à ideia, de ideia em ideia alcançamos a palavra, de frase a frase atingimos a ação, e de ato em ato acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós, e nós completaremos, e fora de nós, por aqueles que nos ouvem. Entesourando para si um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Paulo, 1 Timóteo 6,19. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem, para a divina luz da vida real, a que nós construímos todos os dias. Acrescento a Emmanuel, com toda a humildade possível. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus, João 15, 7. E terminamos dizendo, sirvamos ao bem, simplificando o caminho de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno. E Emmanuel termina dizendo, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo, Gálatas 6, 7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. A palavra do apóstolo é clara e franca nesse sentido. Bondade forma bondade, abnegação gera abnegação. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo,
saibamos distribuí-lo com todos aqueles que nos partilham a marcha. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. O próprio boi, mostrando os cascos empastados de lama para servir no arado junto ao homem, deve ser um animal fiel. Desistamos de alegar tropeços e culpas, inibições e defeitos para a fuga das responsabilidades que nos competem. Não obstante os erros que ainda nos assinalem o coração, sejamos sinceros em nós mesmos e estejamos decididos a cumprir o dever que esposamos diante da consciência. Está em Palavras de Vida Eterna, Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Agradecemos a oportunidade que possamos refletir em nossas ideias, pensamentos e atos para programar uma vida melhor, já que a epidemia começou, a pandemia está aí e nós precisamos nos transformar, sair do casulo e nos transformar em lindas borboletas. Muito obrigado, compartilhem, até uma próxima oportunidade. Uma ótima semana a todos.